Olá, turma! Continuando nossa aula sobre DEA Fuzzy ou Fuzzy DEA, tudo faz, veremos agora como modelar problemas de avaliação de eficiência sob incerteza por meio do software Ganso. Nessa aula, faremos um exemplo puramente numérico, com base no modelo Fuzzy DEA BCC. E depois será mostrado algumas aplicações de sucesso com esse método quantitativo. Então, vamos agora para a decodificação do Fuzzy DEA. Salientando que trabalharemos nesse exemplo com uma função triangular de pertinência Fuzzy. Okay? O valor do centro, cume do triângulo, é o valor nítido ou sem incerteza. Nós temos o limite inferior, expresso por xi0 e xj. O tiozinho significa que há incerteza, e a mesma coisa aqui, com o limite superior. Então vamos varrer sempre do limite superior até o valor nítido e do limite inferior até o valor nítido. Avançando, então quando se trabalha com o modelo DEA Fuzzy, usando a abordagem do nível alfa, que segundo Hatami e Marbani 2011 é o modelo mais utilizado pela literatura de DEA Fuzzy. Então nós temos um modelo pessimista e um modelo otimista. No cenário pessimista, trabalha-se com o output no nível máximo, ou seja, olhando para o triângulo no nível máximo, e com o input no nível menos. Perdão, no nível mínimo. Nós temos aqui o equacionamento. O R é o peso vinculado ao output, já comentei na aula passada. YR0, Y maiúsculo, define o seguinte, que nesse momento trabalha-se com o output no limite superior da função de pertinência Fuzzy triangular. ρR0 é a amplitude. O que significa essa amplitude? É o valor entre o limite superior do triângulo menos o valor nítido, ou valor médio. E o alfa será variado de 0 até 1. Um APA de 0.10. 0, 0.10, 0.2 até 1. Então, quando o alfa é igual a 1, temos a análise de eficiência sem incerteza. Ou podemos também falar análise de eficiência nítida. Ok? X0, pessoal, vocês podem ver que tem um x minúsculo aqui, que corresponde aos inputs vinculados ao limite inferior do triângulo, ou da função de pertinência triangular. VI é a variável que estipula o peso para o input. A mesma coisa. Psi0 é a amplitude. O que significa essa amplitude? Entre o valor médio menos o valor inferior da função de pertinência triangular. Ok? Aqui tem sim a mesma coisa. O que mudou? Agora nós temos quem? O YR0 minúsculo, que corresponde ao valor que está lá no limite inferior do triângulo, ou função de pertinência. Então, no cenário pessimista, trabalha-se com o output no nível, cenário otimista, trabalha com o output no nível baixo e o input no nível alto da função de pertinência. Okay?
Bom, pessoal, tanto o psi quanto o ρ, se a função for simétrica, o valor é o mesmo, tá? Se a forma que você vai inserir a incerteza na matriz de input ou output não for simétrica, em cada momento o valor desses parâmetros vão mudar, ok? Então vamos trabalhar com dados do livro Cooper, Serfort e Tone 2007. Então ao todo são 12 hospitais, doutores e enfermeiros são os nossos inputs, pacientes com e sem internação, os outputs. Vocês podem perceber que temos 3 informações aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, a DM1 para doutores. 20 é o valor nítido da matriz de input. 18 e 22, 18 é o limite inferior, expresso por x, tiozinho e zero, x minúsculo, ok? Então, esse 18 corresponderia a essa informação aqui, ó, x0 nesse momento. O 22 seria o x e 0 maiúsculo com tiozinho, que significa o limite superior do triângulo. Okay? 20 menos 18, que daria 2, seria o valor do psi, vezes o alfa. Okay? Então, pessoal, nesse momento nós faremos essa modelagem pelo software GANS. Primeira coisa, vocês vão fazer o mesmo processo. Então, no arquivo Excel, vamos colocar as informações. Aqui estão os coeficientes da matriz de input, sem certeza, que são os valores do meio. Okay? E a próxima é a mesma coisa, só que para o output, sem certeza. Aqui nós temos o valor máximo do input, que seria o x, tiozinho e zero, x maiúsculo, né? Aqui seria o y maiúsculo, tiozinho, que é o valor máximo do triângulo. O valor mínimo, ok, pessoal? E o valor mínimo do output. E aqui eu coloquei a amplitude, tá? O alfas 2 mínimo aqui está vinculado a você pegar a média do output menos o valor mínimo do output, olhando para o triângulo. A mesma coisa aqui do output e aqui do input, perdão. E o alfas máximo aqui, alfas 2 máximo, seria, nesse caso, o limite superior do input menos o limite, menos o valor sem certeza, ou o valor nítido. Ok? É a mesma coisa para o output. Então, pessoal, no Excel, vocês vão colocar essas matrizes aqui para que nós possamos trabalhar com a lógica fuzzy. Em resumo, aonde que entra a lógica fuzzy? É que o coeficiente da matriz de input e output não será mais aquele valor exato. Ele sofrerá alguma perturbação, que é a incerteza. Isso também pode ser feito por 10 estocásticos. Eu prefiro trabalhar sempre com fuzzy, visto que ainda teremos um modelo linear. Bom, pessoal, faremos agora o modelo fuzzy ideia do BCC para o cenário pessimista. Vamos lá. From title modelo fuzzy ideia vamos chamar aqui para de saída, que são, aqui nós podemos colocar o valor, aliás, o nome, como texto, tá? Elemento de conjunto. Os pacientes sem internação
e os pacientes com internação. V entrada, que são os doctors e os enfermeiros. DMU, as unidades de análise, que são de 1 até 12. Options, 4 casas decimais, tá pessoal? Tá bom. Esse comando aqui eu quero que apareça todas as linhas do modelo matemático. Use o comando mais para variáveis inteiras. Então vamos agora chamar o Excel, que já está colado dentro da pasta PROGDIR. Okay? Não se esqueçam de colar o arquivo que eu chamei de fuzzy dentro da pasta PROGDIR do GANS. Então vamos lá. Call, vou chamar, vou colocar em maiúsculo, que vai estar entradas RNG. Bom, comentei com vocês que no modelo pessimista trabalha-se com os inputs no nível baixo. Vamos procurar aqui, pessoal, aonde está o nível mínimo dos inputs. Está de B21 a N23. Vamos colocar essa informação de B21 a N23. Parâmetro entradas. VDMU. Cifrão G. Xin. Fuzzy. Ponto. GDX. Load, que é carregar essa matriz. Entradas. Perfeito. Faremos a mesma coisa para o output e para as amplitudes. Bom, já foi feito aqui para os outputs. No modelo fuzzy, ideia pessimista, trabalha-se com os outputs no nível máximo. Por isso que eu peguei de B16 a N18. De B16 a N18, os valores máximos vinculados ao output. Chamei aqui de alfas, pessoal. Esse alfas aqui está vinculado à amplitude dos inputs. Alfas 2, amplitude dos outputs. Por que eu peguei de B31 a N33? Seria o valor médio menos o valor mínimo. Vamos aqui no B33. B31. Como é que eu obtenho essa informação no Excel? Aqui está a amplitude, que é o valor médio do input menos o limite inferior do triângulo. Bom, aqui de B47 a N49 diz respeito à amplitude do valor máximo do output menos o valor nítido ou sem certeza. Eu fiz separado. Poderia ser apenas 2 aqui no caso, porque a matriz está simétrica. Mas eu resolvi fazer desta forma porque vale para qualquer tipo de matriz simétrica ou não simétrica. Ok, pessoal? Repare muito bem na forma que está escrito para evitar erros. Então, para saber se tudo está feito aqui está correto, cliquem, por favor, em Shift F9 para a linguagem compilar.
para ver se nesse momento não aparece nenhum erro. Se a linguagem GANS está importando corretamente os coeficientes do software Excel. Perfeito. Vamos agora evoluir. Pessoal, no modelo matemático aparece aqui um alfa, né? Eu tratei no GANS esse alfa da seguinte forma, que é a variação do alfa menor do que 1, que dará a nossa incerteza, a valor de eficiência sob incerteza. Então, vamos vir aqui e colocar esse parâmetro. Parâmetro. Ok? Como o P-alvo não está vinculado a nenhum índice, nenhum conjunto, vou escrever P, asterisco, fecha parênteses, e vou chamar aqui de alvo. Alvo igual a 1. Nesse momento, sempre que o valor de P for menor do que 1, tem-se um cenário de eficiência sob incerteza. Vamos evoluir, pessoal. Variável. Vou dizer função objetivo para DMU 1 e faremos aqui até a DMU 12. Foi feito aqui, pessoal. Então seria, em ideia, um modelo de otimização para cada DMU. Ao todo são 12 modelos de otimização. YU é a variável vinculada ao peso do output e XV o peso vinculado ao input. Okay? E C0 aqui vinculado ao modelo BCC. A variável C0 aqui vai ser free para ter o modelo BCC. Se colocar ela restrita uma hora igual a zero, tem-se o modelo CCR. Vamos agora escrever as equações do modelo. Funcão, que é o cálculo da função objetivo para DMU 1. Então aqui, pessoal, a gente vai escrever da 1 até a função funcal 2. Já foi feito? Vamos agora escrever as restrições, né? Vou chamar aqui de cal, tá? Cal DMU. O que significa essa variável? É o cálculo da restrição vinculada ao input da DMU 0 deve ser igual a 1. Faremos aqui de cal até cal 12. Ok, pessoal, foi feito. Vou chamar aqui de cálculo DMU, que é a restrição que normaliza a eficiência para a DMU J. A mesma coisa, cálculo até o cálculo 12. Bom, pessoal, eu vou chamar AD aqui e MD são restrições aos pesos. Vou trabalhar aqui com 10 elevado a menos 5, tá? Vamos escrever agora a primeira equação, que vai ser o somatório, pontinho Z igual a E igual, colocar ponto e vírgula aqui, somatório de U, YU vezes saídas, que é a nossa matriz, U1, que é para DMU 1, que é a DMU que está sob análise, alfas 2,
que é a amplitude vinculada ao output, dessa DMU, vezes P alfa, mais C zero. Então, pessoal, o que acontece nessa restrição? A amplitude aqui está multiplicado pelo alfa. Ao invés de colocar alfa, vou colocar alfa. P alfa. Nesse momento, tem o seguinte: que está o parâmetro vinculado ao output no nível alto. Alfa 2 é a amplitude, que é o nível alto do triângulo menos o valor nítido, vezes o P alfa. Então, quando o P alfa for igual a 1, tem-se a avaliação de eficiência para um cenário sem incerteza. Okay? Bom, turma, fazendo de Z até Z12, são 12 funções, que é um modelo de PL para cada DMU. Como eu coloquei alfa aqui, pessoal, voltem aqui no parâmetro, escreva alfa, tá? Aí estava alfa, alvo. Mudem, por favor, para alfa. Para ver se está tudo certo até agora, clique em Shift F9 para ver se o modelo está compilando corretamente. Evitar erro de compilação. Perfeito. Vamos agora inserir a restrição aqui, o somatório das entradas para a DMU analisado deve ser igual a 1. Estou colocando um comando aqui de texto, tá, pessoal? Então vamos escrever cal, no caso aqui é para DMU 1, pontinho, pontinho, somatório de V, XV, vezes entradas, que são os inputs, para DMU 1, vezes alfas, que alfas é a amplitude vinculada ao input, ok? Vezes P alfa. Tem que ser igual a 1. Então, pessoal, é a mesma coisa. Com a variação do alfa, que está multiplicado pela amplitude, nós temos diferentes níveis de incerteza. Sempre que o alfa for 1, tem-se análise de eficiência sem incerteza. Faremos agora até o 12. Então, turma, sempre que vocês fizerem o término de alguma restrição, Shift F9 para ver se o modelo está compilando corretamente. Vamos encerrar agora escrevendo a restrição de normalização da eficiência. Eu chamei de cálculo, pontinho, pontinho, que vai ser o somatório de U YU vezes saídas vinculada a DMU1 vezes o P alfa
menos alfa 2 por 1 vezes o P alfa, ok? Menos o somatório de V, X, V vezes entradas da D1001 menos mais alfas V1 vezes o P alfa. Tem que ser mais a variável C0 tem que ser menor ou igual a zero. Perfeito. Bom, aqui está feito, pessoal, o efeito da normalização para cada DMU. Aqui eu poderia escrever somente para uma única restrição, mas caso você queira realizar a supereficiência, ao fazer assim fica mais fácil obter a análise de supereficiência. Vou colocar agora as restrições aos pesos, né? Eu chamei de A dele, que é o somatório de V, XV maior ou igual a 0,001 ND somatório de 1 YU igual de 5. Bom, para encerrar o modelo, tem a parte do Model, Solver e Display. No Model, chama de ideia fuzzy U, você coloca as equações que interessam para o modelo vinculado em 1, que é a função, o cálculo até o cálculo 12 e o cálculo. Para os demais, seria ideia fuzzy 2, o que vai alternar? Aqui vai ficar a função 2 e aqui cálculo 2. O resto vai se manter. Bom, pessoal, aqui está o modelo já pronto para as 12 DMUs, ok? Reparem com cuidado a forma que foi feito aqui para evitar erros de compilação. Vamos agora escrever o comando solve, que é o comando resolver. Solve ideia fuzzy 1 usando LP maximize Z. Ok? Vamos fazer isso para até o modelo Z12. Vamos agora escrever o display, que é mostrar Z.L até o Z12. Feito isso, pessoal, aqui estão os comandos finais da linguagem para quando otimizar ganhos exportes dados otimizados para o Excel. Ok? Anotem aí que fica mais fácil. Nesse momento a gente vai otimizar esse problema pelo o modelo fuzzy DEA BCC cenário pessimista. Com o nível alfa igual a 1, ou seja, teremos a variação de eficiência sem incerteza. Então, nesse momento, vamos otimizar o modelo com o nível alfa de 1. Olhando o modelo matemático, com nível alfa
cenário pessimista, que é esse modelo aqui, com nível alfa de 1. Vamos aqui otimizar. Clicando aqui. E vamos esperar o software compilar. Pessoal, a otimização está levando em torno de 1 hora, né? 1 minuto e 11 segundos. Né? Vamos aqui para o próprio Excel gerado. E aqui que o software nos forneceu de otimização vinculado à avaliação de eficiência para essas 12 DMUs. Então, com alfa igual a 1, tivemos que a DMU 1, a DMU 2, a DMU 4, 7, 10, 11 e 12 foram eficientes. Um total de 8 DMUs eficientes, quando se aplica o modelo DEA BCC. O que nós faremos? Construir uma planilha igual a essa. Aqui para o cenário pessimista, nós temos aqui o alfa, variação de 0 até 1, para fazer aqui 11 cenários, tá, ok? E nas colunas as 12 DMUs. Então, com alfa igual a 1, nós temos esse cenário de eficiência. Ok, pessoal? Um total aí de 12 DMUs, 7 DMUs foram eficientes. Quando o valor de alfa é igual a 1. Vamos salvar isso aqui. Fechar o Excel. Voltando para o software GANS. Vamos agora variar o alfa. Atenção para o modelo, tá, pessoal? Verifiquem certinho se a forma que vocês escreveram está idêntica à aqui mostrada. Agora vamos variar com alfa de 0. Quando o alfa é 0, trabalha-se para o cenário pessimista com os outputs no nível alto e os inputs no nível baixo. E vamos otimizar. Otimizou. Esse levou um pouco mais de tempo, 1 minuto e 45 segundos. Vindo aqui para o Excel. O cenário, pessoal, mudou um pouco. Vamos aqui para o 1. Nós temos o seguinte. Com o cenário de 0, tem-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DMUs eficientes. E as ineficientes se não tiveram. Ok? Então, ao variar o alfa de 0 até 1, tem-se os valores de eficiência diferenciados. Aqui para o cenário pessimista. Ok, pessoal? E percebemos o seguinte, que ao calcular média, valor máximo e mínimo, a maior amplitude significa que aquela DMU é mais sensível ao efeito da incerteza. Então a DMU 5 aqui, o hospital 5, é a DMU mais sensível ao efeito da incerteza para o cenário pessimista. O que significa isso? É mais difícil para ela se tornar eficiente. Ok, turma? Claro, a variação foi bem tímida, 2 pontos para cima e para baixo. Se aumentar essa variação, esse grande variação da matriz de input e output, certamente a sensibilidade da análise de eficiência com a variação do alfa se torna maior. Então, pessoal, na próxima aula eu gravarei uma aula sobre o modelo otimista, encerrando o modelo
ideia fuzzy BCC. Pessoal, até a próxima aula. Um abraço a todos.